Apocalipse, capítulo 6. O cordeiro abre o primeiro selo. Observei quando o cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida, ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco e seu cavaleiro empunhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava altaneiramente como vencedor determinado a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente bradar: Vem! Então partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Ele foi entregue também uma grande espada. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente convocar: Vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro. Mas não destruas o azeite e o vinho. Quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: Vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhe dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que com eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido, como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha, como se estivesse ensanguentada. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra e os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: Caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles. E quem poderá sobreviver? Somente até aqui, irmão. Amém. Glória a Deus. Santo Pai. Glória a Deus, Santo Senhor. Glória a Deus. Irmãos, o apóstolo João, ele teve a revelação do Apocalipse, e nessa parte que nós lemos aqui, vai falar sobre os 7 selos, né, irmãos? João estava vendo um livro em formato de rolo, né? Os livros eram em rolos, e o livro era selado com 7 selos, e Jesus é aquele que está desatando os selos, e cada selo que ele desata, né, irmãos, há uma visão para João daquilo que haveria de acontecer. Né, irmãos, muitas pessoas pensam que o Apocalipse, irmãos, é algo que fala simplesmente sobre aquilo que vai acontecer no futuro. Né, o Apocalipse fala o que vai acontecer no futuro, mas
A intenção do Apocalipse, irmãos, em primeiro lugar, é nos revelar Jesus Cristo. Quem Jesus Cristo é, né? É a revelação da glória de Jesus Cristo. O Apocalipse, irmãos, ele tem a intenção de nos contar a história desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus Cristo, né? E o Apocalipse, irmãos, ele vai contar a mesma história 7 vezes. 7 vezes. O Apocalipse não é um livro para a gente ler do capítulo 1 até o fim. Não, irmãos, é a mesma história contada 7 vezes de pontos de vista diferentes. Primeiro ele vai falar sobre as 7 igrejas, agora ele vai falar sobre os 7 selos, depois vai falar sobre as 7 trombetas, as 7 taças, né, irmãos? E a história é contada 7 vezes, a mesma história, desde a primeira vinda de Jesus Cristo até a segunda vinda de Jesus Cristo. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos? E quando a gente lê aqui, nessa passagem que a gente leu, né, observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos, em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: vem! Olhei, diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhando um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa. E ele cavalgava altaneiramente como vencedor, determinado a vencer. Né, irmãos? E o primeiro selo, quando é desatado, é nos mostrado, irmãos, um cavalo branco. Um cavalo branco, irmãos, que ele possui uma arma na sua mão. Ele possui um arco. Esse cavalo branco com esse cavaleiro, né, irmãos, não é Jesus Cristo. Jesus Cristo está abrindo os selos. Jesus Cristo é descrito lá no fim, irmãos, como um cavaleiro, um cavalo branco, só que com uma espada na mão, né? Aqui nós temos um cavalo branco com um cavaleiro com arco na mão, né, irmãos? E a gente vê que foi-lhe outorgada uma coroa. Esse cavaleiro aqui, irmãos, ele não usurpou uma coroa, né, irmãos? Não, ele tem uma coroa, né, irmãos? Ele é digno de uma coroa. E é muito interessante porque esse cavaleiro branco aqui, irmãos, ele está determinado a vencer. Esse cavaleiro branco aqui, irmãos, ele não pode ser parado, ele não pode ser impedido. E o que significa, irmãos, esse primeiro selo aqui, esse primeiro cavalo branco aqui, irmãos? Esse primeiro cavalo branco aqui, irmãos, representa o Evangelho. Quando Jesus Cristo morreu na cruz, irmãos, todo o poder lhe foi dado tanto na terra como no céu. Então Jesus Cristo disse: ide, pregai o Evangelho a todas as nações, a toda criatura. Né, irmãos? E o Evangelho desde então saiu para vencer. O Evangelho, irmãos, ele não pode ser impedido, ele não pode ser detido. O Evangelho, irmãos, ele não pode, você pode prender os pregadores, você pode matar os pregadores, mas você não pode prender o Evangelho, né, irmãos? Você não pode exterminar o Evangelho. O Evangelho é vencedor, irmãos. Ele veio para vencer, e ele vai chamar aqueles que precisam ser chamados. O Evangelho é um meio pelo qual Deus vai mover o coração daqueles que precisam ter o seu coração movido. É o meio pelo qual Deus vai chamar os seus eleitos, né? Então, irmãos, pode ser um país comunista, pode ser um país que não aceita religiões, um país que persegue os cristãos, não importa, o Evangelho está em todos os lugares. O Evangelho não pode ser barrado, o Evangelho não pode ser impedido, o Evangelho é vencedor. Né, irmãos? A única coisa que nós precisamos fazer dentro da igreja, irmãos, para salvar aqueles que precisam ser salvos, é pregar o Evangelho. Né? Nós não precisamos, irmãos, cativar as pessoas. Nós não precisamos fazer churrasco depois do culto para salvar as pessoas. Né, irmãos? A gente não precisa ficar fazendo obra social para tentar. Não, irmãos. A gente só precisa pregar o Evangelho. O Evangelho é vencedor, irmãos. Ele vai mover o coração daqueles que precisam ter o seu coração movido. Glória a Deus, Senhor. Dessa maneira, esse que representa o primeiro cavalo, irmãos. O Evangelho alcançando a todos. Enquanto eles calavam Estevão sendo apedrejado, Deus já estava levantando Felipe pregando o Evangelho. Né? Quantos cristãos foram mortos na tentativa, irmãos, de calar o Evangelho?
na tentativa de exterminar o Evangelho. Quantos cristãos foram mortos? Quanto mais eles matavam, mais o Evangelho era proclamado, mais o Evangelho se espalhava. Né, irmãos? Então o Evangelho é o cavalo branco, irmãos, vencedor. Não pode ser impedido. E quando João abre aqui o segundo selo, irmãos, quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: vem. Ele partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e o seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros, e foi entregue também uma grande espada. Né, irmãos? O segundo cavalo, um cavalo vermelho, um cavalo que representa a morte. Né, irmãos? Atrás do cavalo branco, do Evangelho vencedor, agora vem o cavalo, irmãos, que tira a paz na terra. Né? Quando se rejeita a verdade do Evangelho, quando se rejeita a palavra de Deus, irmãos, não há paz. Não há paz, não há descanso, irmãos. Não há satisfação, não há vida, irmãos, fora a verdade da palavra de Deus, fora do Evangelho. Né? Esse cavaleiro aqui, irmãos, também está representando morte. Quando os cristãos pregavam o Evangelho, irmãos, o que acontecia com eles? Eles eram mortos. Né, irmãos? Eles eram lançados em prisões, eles eram queimados vivos, eles eram jogados nas arenas. Então esse cavalo aqui, irmãos, está mostrando que muitas vezes, irmãos, nós seremos perseguidos, né? Nós seremos caluniados. Em alguns países, irmãos, matam-se os cristãos que pregam a palavra de Deus, que pregam o Evangelho. E se tem uma coisa que os crentes não sabem lidar muito bem hoje, sabe, irmãos, é com perseguição. Sabe, nós nem corremos o risco de morrer aqui no nosso país e os cristãos não sabem lidar com uma rejeição. Né, irmãos? Os cristãos não sabem lidar, irmãos, com alguém que falou mal deles porque ele pregou o Evangelho. Sabe, irmãos, isso vai acontecer, irmãos. Aconteceu, fazia todo sentido para os cristãos quando eles leram essa carta aqui. Sabe, é realmente uma morte mesmo, ó. A gente prega o Evangelho, a gente é morto, mas aqueles que viram as costas para o Evangelho também morrem e morrem eternamente. Nós morremos apenas fisicamente, eles morrem eternamente. Glória a Deus. Né, irmãos? Então, o Evangelho é anunciado, é pregado, mas sempre vai ter, irmãos, essa falta de paz na terra. Né, irmãos? Sempre vai ter essa perseguição, sempre vai ter essa luta. Né, irmãos? Que vai ser muito intensificada nos últimos dias. Vai ser muito intensivo. Pode ter alguns períodos onde as coisas acalmaram um pouco, mas nos últimos dias, irmãos, elas vão ser intensificadas. Né? A gente vê que o mundo caminha para um único governo, para uma única moeda, irmãos, para um único sistema econômico e para isso, e nisso, irmãos, não encaixa o Evangelho. Nisso não encaixa a palavra de Deus, sabe? Os cristãos tendem a ser perseguidos, tendem a ser impedidos de caminhar com Deus, tendem a ser impedidos de pregar o Evangelho, e os cristãos não se calando sofrem perseguição, né, irmãos? Então, nos últimos dias, irmãos, vai acontecer muita perseguição, muita prova, muita luta. E quando João abre o terceiro selo aqui, irmãos, quando o Cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem. Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevada também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. Né, irmãos? A gente vê aqui o terceiro selo é um cavalo preto. Né, irmãos? E esse cavaleiro do cavalo preto, ele tem uma balança na sua mão. Ele tem uma balança na sua mão e ele está dizendo: 1 dinheiro por 1 quilo de trigo. Né, irmãos? 1 dinheiro representa 1 dia de trabalho. Então, esse cavaleiro aqui, irmãos, está mostrando que nos últimos dias vai acontecer uma inflação muito grande
nos preços dos alimentos. Sabe, irmãos, uma pessoa vai trabalhar o dia inteiro e ela vai no mercado e a única coisa que ela vai conseguir comprar é 1 quilo de trigo. Né, irmãos, quanto que custa 1 quilo de trigo hoje no mercado? 2,50. Você imagina trabalhar o dia inteiro, pegar o dinheiro de um dia inteiro de trabalho, ir no mercado e a única coisa que você consegue comprar é 1 quilo de trigo. Né, irmãos, 1 quilo de trigo ou 3 quilos de cevada. Cevada ainda é mais barato do que trigo, né, irmãos? E está dizendo a mesma coisa, né? Então, irmãos, é muito interessante porque ele vai dizer: mas não destruas o azeite e o vinho. Né, irmãos? Trigo é comida de pessoas mais simples, pessoas mais pobres. O azeite e o vinho não sendo destruídos, irmãos, não destruas o azeite e o vinho, está dizendo que os mais afetados serão os mais pobres. Né, irmãos? Aqueles que têm menos condição serão aqueles que vão sofrer. Os mais ricos, eles não serão afetados ainda. Né, irmãos? Então essa é a condição. O que nós vemos hoje já no nosso país, né? Nós vemos hoje nessa pandemia aí, máscaras que custavam R$6, estavam sendo vendidas por R$480. A mesma caixa de máscara que custava R$6. Mas ninguém precisa de máscara para comer, né, irmão? Mas e quando isso acontecer com arroz? Quando isso acontecer com feijão? Né, irmãos? Quando isso acontecer com as coisas básicas? Imagina a revolta que vai ser. Imagina a fome vindo. Né, irmãos? E isso é o que está representando aqui. Então, nos últimos dias, irmãos, serão dias difíceis. Talvez nós já estejamos no começo do fim. Se não estamos no começo do fim, já é um prenúncio de algo muito pior que logo, logo vem. Sabe, então não é momento, irmãos, de nos apegarmos a sonhos. Não é momento, é momento de nós nos apegarmos a Deus, olharmos a palavra de Deus, irmãos, e nos consagrarmos a Deus. Glória a Deus, Senhor. E quando ele vai abrir o quarto selo, irmãos, quando ele abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente clamar: vem. Olhei, diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. Né, irmãos? Então esse quarto cavalo, um cavalo amarelo pálido, cavaleiro amarelo pálido, foi dado poder para ele de 1/4 da terra. 1/4 da terra vai morrer, irmãos. Vai morrer pela espada, né, irmãos? Representando as guerras. Vai morrer pela fome, pela pestilência, né, irmãos? Pragas. O que nós estamos vendo agora? Se não já pragas, pandemias, né, irmãos? Podemos já estar no começo do fim? Sim. Mas e se não for o começo do fim? Logo, logo é um prenúncio já do começo do fim. Né, irmãos? Pestilência e pelos animais selvagens da terra. Então, o Apocalipse, a revelação de João, irmãos, mostra dificuldade. Isso fazia sentido para os cristãos quando eles liam, irmãos. Porque os cristãos, quando eles se convertiam, irmãos, eles perdiam o seu emprego, então eles passavam fome. Eles eram mortos, eles eram separados das suas famílias, eles tinham seus filhos vendidos como escravos. Então, irmãos, os cristãos sofriam muito dessas coisas, mas tudo isso, irmãos, seria muito mais frequente, né? Muito mais forte, irmãos, nos últimos dias. E quando João abre o 5º selo, irmãos, quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Né, irmãos, olha só, o 5º selo, irmãos, vai mostrar o que acontece com aqueles que estavam morrendo.
Havia uma preocupação muito grande, sabe? Aqueles que estão morrendo, sabe? Muitos cristãos estão sendo mortos. Para onde eles estão indo? O que está acontecendo com eles depois que eles morrem? Aonde eles estão? Né, irmãos? E nessa revelação está mostrando onde eles estão. Debaixo do altar. Né, irmãos? Eles estão junto com Jesus Cristo. Eles não estão dormindo na sepultura. Eles não estão repousando lá, inconscientes na sepultura, esperando o grande dia. Não, irmãos, eles estão aqui, Contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles estão vivos lá, conscientes. E eles exclamavam com grande voz. Olha, eles estão conscientes e falando com Jesus Cristo. E o que eles vão falar para Jesus Cristo? Até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Né, irmãos, eles estão falando para Jesus: Jesus, até quando você vai deixar os maus aí, Jesus? Até quando você vai fazer justiça, Jesus, desses homens maus que nos mataram, Jesus? Até quando, Jesus, você vai deixar eles viver? Olha só, irmãos, estão lá pedindo justiça. E o que vai acontecer? Então, para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos que com eles foram servos, e que da mesma forma também deveriam ser mortos. Né? Esperem, aguardem, eu vou fazer justiça, mas não agora. Né? É preciso se completar o número daqueles que ainda vão ser mortos, e aí sim eu vou vir e vou fazer justiça. Então esperem, aguardem se completar um número. Né, irmãos? Então, nos últimos dias, irmãos, os cristãos morriam por causa da verdade da palavra de Deus. Sabe, nos últimos dias, irmãos, vai haver muita morte por não negarmos a verdade da palavra de Deus. Vai haver muita morte, irmãos. Sexto selo. Vi quando ele abriu o sexto selo, e então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. Né, irmãos? Quando vai abrir o sexto selo, já está falando sobre o fim de tudo. O sexto selo, irmão, já está mostrando a terra sendo renovada, já está mostrando a volta de Jesus Cristo. Né, irmãos? A história se finda aqui no capítulo 6. Quando começa no capítulo 7, ele começa a história de novo, começa a contar a história de novo, a partir de outro ponto de vista. Mas o sexto selo mostra a vinda de Jesus Cristo. Né, irmãos? Então a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada. E olha só o que vai dizer no versículo 13: e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. Olha só, interessante. E as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, né? Não, mas não pode. As estrelas do céu não podem cair na terra, porque as estrelas, sabe, as estrelas elas estão muito longe. Como é que as estrelas vão cair na terra? Né, irmãos? Mas, né, irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com essa ciência, sabe? Essa ciência que diz que o homem veio do macaco. Né, irmãos? A gente precisa tomar muito cuidado, irmãos, com essa ciência, né, que ensina que a Terra tem bilhões e bilhões de anos, que foi tudo uma teoria de evolução, que as coisas foram evoluindo. Sabe, eu preciso tomar cuidado com essa ciência, irmãos, porque talvez as estrelas, irmãos, não sejam do jeito que os cientistas dizem que são. Né, irmãos? Porque a palavra de Deus fala que as estrelas do firmamento vão cair sobre a terra, e ainda fala da mesma maneira que os figos caem quando um vento balança uma figueira.
Ainda fala de que maneira, sabe, muitas pessoas podem dizer, não, mas isso aqui é simbólico, né? Talvez seja uma chuva de meteoros, né? Talvez esteja representando uma chuva de meteoros, né, irmãos? Mas a gente precisa tomar um pouco de cuidado, irmãos, para a gente não rebaixar a verdade da palavra de Deus por causa da ciência, né, irmãos? Porque muito dessa ciência, irmãos, muito dessa ciência é uma ciência criada e desenvolvida, irmãos, para simplesmente negar o Criador, negar Deus. Mas eles creem muito bem nos deuses deles, né, irmãos? Se você pegar a ciência, eles fizeram aquele projeto lá chamado CERN, né, o colisor de átomos lá. Não, vamos colidir os átomos lá, a ciência, para a gente poder ver como é que o universo foi criado, tudo. E lá eles têm lá a estátua da deusa Shiva, né, irmãos? E eles fizeram, na abertura do CERN, eles fizeram uma dança, né, irmãos, cultuando os deuses deles, né, irmãos? Então essa ciência não é uma ciência ateísta, não, mas eles creem muito bem nos deuses deles. Então muito daquilo que se tem como ciência hoje, irmãos, é questionável. E é preciso tomar muito cuidado, irmãos, em rebaixarmos a palavra de Deus, dizermos que a palavra de Deus está errada, irmãos, se apoiando na ciência. Você toma muito cuidado. Então está mostrando que as estrelas do firmamento, mostrando que as estrelas estão fixas no firmamento, cairão sobre a terra. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Olha só, irmãos, o céu vai se abrir do mesmo jeito que de um pergaminho quando ele se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra e os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Né, irmãos? Aonde os mais ricos, aonde os mais poderosos tentam se refugiar? Quem que nunca ouviu falar, irmãos, das pessoas milionárias que têm os seus bunkers? Né, irmãos? Eles têm fortificações dentro das montanhas. Não, se tiver um ataque nuclear, a gente está protegido, a gente vai para os nossos bunkers e fica lá enquanto todo mundo morre. Se tiver uma pandemia e estiver matando todo mundo, a gente vai para os nossos bunkers debaixo da montanha, protegido. Todo mundo está morrendo, não, a gente está lá, tranquilo, a gente está seguro, a gente está firme. Mas agora, irmãos, na volta de Jesus Cristo, eles estão lá, se refugiando. Na volta de Jesus Cristo, irmãos, muitos deles estão lá, escondidos. Não só os ricos, não só os poderosos, mas os mais pobres também. Né, as classes médias. Aqui está falando de escravos e livres, porque naquela época lá tinha muito escravo, né? Mas a escravidão era uma coisa comum, de cada 5 pessoas, 3 eram escravos. Então está todo mundo, irmãos, todos aqueles que rejeitaram a verdade vão ser julgados, ninguém vai passar despercebido, né, irmão? Ninguém vai ser inocentado porque era pobre, né? E os ricos também, classe média também. Então está mostrando, irmãos, que ninguém está passando desapercebido. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porquanto eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Olha só, Jesus Cristo voltou e eles estão escondidos lá dentro das cavernas, protegidos lá. E o que eles estão dizendo? Meu Deus, que essas montanhas caiam sobre nós e nos oculte da ira do Cordeiro. Jesus Cristo veio primeiro para morrer pelos pecadores, né, irmãos? Agora ele vai vir para matar os seus inimigos. Agora, irmãos, não há mais chance para conversão nenhuma. Agora não há mais chance, irmãos, para arrependimento nenhum. Agora não há mais tempo, irmãos, para nada. Agora, irmãos,
aqueles que rejeitaram a verdade da palavra de Deus, aqueles que rejeitaram Jesus Cristo, né, irmãos, eles sabem que vão receber a ira de Jesus Cristo, e eles preferem, irmãos, estão pedindo para que as montanhas caiam em cima deles, para que eles não possam receber essa ira. Glória a Deus. Né, irmãos? Então essa é a história, irmãos. Esses 7 selos aqui, esse é um dos pontos, é uma das perspectivas da história que é contada 7 vezes. O evangelho vencedor, fome, dificuldade, aumento no preço dos alimentos, pestes, né, irmãos? Morte, colapso econômico. Para onde estão indo as almas daqueles que estão morrendo? Né? O quanto nós precisamos, irmãos, olhar a palavra de Deus, o quanto nós precisamos enxergar essa realidade à nossa volta, irmãos, o quanto disso nós já estamos enxergando acontecer. Glória a Deus, Senhor. Né, irmãos, quando ele vai contar essa história outras vezes, irmãos, ele vai falar sobre o anticristo, ele vai falar sobre a perseguição dos crentes, ele vai dar vários outros detalhes nas outras histórias que ele conta, né, irmãos? Mas o quanto disso nós já estamos vendo, né, irmãos? Quantas pessoas, irmãos, no momento de dificuldade, no momento que perdeu o emprego, no momento que está nessa pandemia, quantas pessoas já estão se suicidando? Quantas pessoas já estão entrando em depressão? Santo Senhor. Quantas pessoas já estão vendo seus sonhos afundar? Mas seu sonho, não, mas e a minha casa própria? Mas agora que eu aposentei, mas agora que eu ia realizar esse projeto aqui. Quantas pessoas, irmãos, já estão perdendo a razão de viver? Né? Por isso que os crentes, irmãos, não têm a sua razão de viver em circunstâncias favoráveis. Porque quando eles leem a palavra de Deus, irmãos, eles sabem que as coisas só vão piorar. Não há, irmãos, não, o ano passado estava ruim. 2020 a gente já deve saber que vai estar pior ainda. E 2021 pior ainda. É daqui para pior, irmãos. Por isso que não há, irmãos, como termos esperança nesse mundo. Não há como fincarmos as nossas raízes nesse mundo, porque a realidade, irmãos, está bem na nossa frente, basta apenas nós lermos, irmãos, e é preciso estarmos prontos, irmãos, para suportar essas dificuldades, irmãos. É preciso estarmos prontos, irmãos, para sermos fiéis até a morte. Não é o que Jesus vai dizer para uma das igrejas lá? Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida eterna. Glória a Deus, Senhor. Não é, irmãos, somente, irmãos, desapegando das coisas da terra e nos apegando a Jesus Cristo e olhando Ele como nosso Salvador, irmãos, nós conseguiremos ser fiéis. Senão você só vai ver os crentes murmurando, você só vai ver os crentes reclamando, né, irmãos, dizendo, mas eu não queria estar passando por isso agora. Por isso, irmãos, é preciso que nós venhamos a estarmos nos apegando. Quanto mais as coisas ficam difíceis, mais nós temos que nos apegar com Deus, irmãos. Mais nós temos que nos apegar com as coisas eternas. Porque as coisas que vêm, irmãos, são terríveis. Glória a Deus. Terríveis. Né, irmãos? Por isso que essas revelações estão aqui, irmãos. Elas faziam sentido para os crentes quando eles leram. Mas será que elas fazem sentido para os crentes hoje? Glória a Deus. Será que os crentes olham essas coisas e dizem, meu Deus, olha, parece que foi escrito agora, olha quantas coisas nós já estamos vendo acontecer agora. Será que é o começo do fim, ou já é um prenúncio do fim que está por vir? Sabe, irmãos, deveríamos estar preparados, irmãos, deveríamos já estar vendo Jesus Cristo às portas, irmãos. Glória a Deus. Jesus Cristo vem, irmãos. E que nós, irmãos, não venhamos estar como aquelas virgens nécias que não estavam com azeite na sua vasilha. Não, irmãos, elas adormeceram. Que nós estejamos preparados, irmãos, que estejamos com as nossas vasilhas abastecidas, que estejamos levando azeite reserva, irmãos. Glória a Deus. Porque não basta apenas, irmãos, termos a palavra de Deus. É preciso, irmãos, que ela seja viva e eficaz na vida de cada um de nós. Glória a Deus. Essa é a palavra, Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos a Deus em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém.